Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Sejam todos bem-vindos, aqueles que entendem aquilo que eu falo. O povo brasileiro, ele está acostumado ou mal acostumado a não acompanhar os detalhes que acontecem e acreditar e acabam, por fim, acreditando que a democracia representativa que nós temos irá, por si só, resolver todas essas questões de crises, toda a questão da corrupção, toda a questão em que esse país está metido nos últimos tempos, uma vergonha internacional. Entretanto, com os últimos acontecimentos, logo após aí a denúncia da JBS, uma série de fatos, uma série de ações foram sendo tomadas por esse governo que aí está para tentar exatamente tentar proteger todo o esquema corrupto, todo o esquema de vigarice que existe nesse país, principalmente dentro das instituições. Estou me referindo aqui a executivo, legislativo, judiciário, forças armadas e toda essa gente aí que deveria estar zelando pela segurança e pelo desenvolvimento do nosso país, Mas infelizmente eles não estão. Eles possuem aí seus empregos garantidos, com estabilidade, receberam poupudos aumentos de salário e a preocupação não é essa. A preocupação, é apenas monitorar o povo para saber se o povo está contente ou não. E o exemplo disso veio exatamente nessa semana, começando aí com o pacote de bondades aí da Petrobras, que aumentou o preço da gasolina e do diesel e reduziu o preço do gás de cozinha, A redução do gás GLP é muito importante, principalmente para famílias de baixa renda, que muitas vezes não tem R$50 para comprar um bujão de gás. Então isso daí já é uma grande alegria, Quando o caminhãozinho passar pela rua onde moram essas pessoas, eles estarão muito felizes comprando um bujão de gás a um preço mais baixo. Depois vieram as emendas parlamentares, Emendas parlamentares, para quem não sabe, é o dinheiro mais fácil para a corrupção, é o dinheiro mais fácil para ser roubado de dentro dos cofres públicos, porque é um dinheiro que é sacado na boca do caixa e não precisa de comprovação nenhuma para se fazer isso, Então, deputados e senadores vão lá e pedem verbas em nome deles para determinados municípios, E depois vão lá, dão um tapinha nas costas do prefeito, escrevem lá num determinado memorando uma obra qualquer, 500 metros de asfalto, e coloca-se lá 300 metros de asfalto na realidade, e os outros 200 metros vão parar no bolso do deputado, do senador, do prefeito e daqueles que participem da negociata. E só para vocês terem uma ideia, até o mês de abril desse ano, maio, o volume foi de 980 milhões de essas emendas parlamentares, o volume de dinheiro destinado. E depois da delação da JBS, os valores subiram para 4 bilhões e 200 milhões. Assim, da noite para o dia, o executivo que está sendo
aí investigado, está sendo processado, né? O senhor Michel Temer abriu a porta do cofre com bastante força, né? Para que esses senhores deputados e senadores possam aí receber, vamos dizer assim, um alívio em suas contas correntes, né? E entre eles estão aí o intrépido Jair Bolsonaro, é o líder, né? Com 18 milhões e alguma coisa. E depois o senhor, pelo lado dos senadores, o senhor Aécio Neves, que até uma semana atrás estava sendo aí cogitado em ser aí processado, né, pelos senhores senadores, né, sofreram um processo de cassação, etc., com mais 18 milhões. Lembrando que Aécio Neves foi, no dia de ontem, inocentado pela CCJ e não se fala mais no assunto, ou seja, essa questão aí de falar de ética, falar de moral, falar de transparência, falar de honestidade, isso tudo, a cada dia que passa, está mais provado e comprovado para os senhores brasileiros, né? Muito bem, mas se não bastasse o pacote de bondades, não parou por aí no gás de cozinha e nas emendas parlamentares. Tivemos também o FIES, né, que é o Fundo para Financiamento aí de estudantil, para aqueles que não conseguem vaga, não conseguem entrar em uma universidade federal, estadual, né? O governo paga para as universidades particulares para que o cidadão consiga fazer aí um curso universitário. E liberou aí um negócio assim bastante estranho, porque dizem que cerca de 50% do dinheiro que é destinado ao FIES, ele jamais retorna, né, para os cofres públicos, ou seja, é um empréstimo que é feito, mas depois de formado esses alunos dão um calote no governo, não pagam, mas o governo mesmo assim destinou aí mais, acho que 4 bilhões, né, de reais para a juros de 0% ao ano, veja bem, 0% ao ano, num país onde a taxa de juros rola acima de 10%, a básica, né? Porque se você for tomar dinheiro de um banco aí é coisa de 400% ao ano. Então é mais uma benesse aí dada pelo governo ao povo, né? E aqui já avisando mais assim o setor estudantil, porque daí o jovem e a jovem chegam lá, o jovem ficou bonito, né? Às vezes eu também caio nessa esparrela socialista de estar falando dessa forma ridícula de masculino e feminino para comuns de gênero, né? Mas o jovem acaba chegando daí na sua casa dizendo assim, nossa, como é bom o governo, eu vou poder estudar, né? Eu vou poder aí frequentar uma universidade e vou pagar juros de 0%. Magnífico, né? Juros de 0%, que na verdade está sendo subsidiado e nós estamos tendo que pagar na forma de impostos, né, para esse governo vigarista que nós temos nesse país aqui. Bom, diante disso que eu expus, né, mais uma vez eu reforço aqui que pagar impostos é coisa para trouxa, né, é coisa para bobo, e se você não quer participar, não quer compartilhar dessa ideia, né? O problema é todo seu, nós estamos empurrando para frente e você faz parte daquele grupo de pessoas, né, que acredita que essas instituições, conforme elas estão postas, elas serão capazes aí de resolver toda a questão, todos os problemas, né, entre eles e extirpar aí a corrupção, extirpar a incompetência
extirpar a bandidagem, a ladroagem, né? Extirpar esse tipo de coisa do meio dessas instituições. Mas é praticamente impossível, porque hoje eu vejo assim a sociedade brasileira está muito confusa, né? Muito perdida. As pessoas não sabem para onde ir. Por isso que nós temos aí essa lentidão, essa letargia, né? Essa imobilidade do povo brasileiro diante de tanta porcaria que tem acontecido, né? O brasileiro, ele foi treinado assim de uma maneira de, né, talvez aí pelas novelas, né, telenovelas, sempre a existência de um herói ou alguma coisa do tipo assim que vem e salva, né, o povo das mãos de tanta porcaria, conforme nós estamos vendo aqui nesse país, né? Mas infelizmente na realidade não é assim que funciona, não é assim que as coisas são, né? Mas eu vejo muito assim um desencontro, né? Uma desorientação, porque uns acreditam aí que vai acontecer uma intervenção militar. Pode esquecer, porque não vai, porque os caras estão com o salário em dia, os caras estão ganhando bem e não tem interesse nenhum. Para que se meter em confusão se você pode ficar o dia todo lá fazendo exercício físico, aquela brincadeira toda, né? Mandar o cisne branco para a África para fazer propaganda de culinária, né? E ficar lá no Haiti, né? Entende? Dentro de quartel, jogando baralho e vendo o tempo passar, né? É uma coisa muito interessante. Eles não vão fazer nada, não farão nada. E dentro aí do meandro que está correlacionado aí aos políticos, né? Executivo, legislativo, eles também não vão estar fazendo nada não, porque os partidos políticos, eles são direcionados aí, eles filtram aqueles que vão estar participando da política, né? E tem que ser vigarista, tem que ser ladrão, tem que ser mentiroso, né? E tem que estar logicamente alinhado com o projeto de bandidagem, né? Desses partidos que aí estão. As propostas indecorosas, elas acontecem à luz do dia, dentro de partido político, né? A ideia sempre é levar vantagem e fazer um chucho em algum cofre público aí, né? Em algum dinheiro fácil, né? Que esteja aí às mãos deles, né? E dessa maneira não adianta. Não adianta você ficar escolhendo, você ficar imaginando que aquele representante da sua igreja é a pessoa extremamente capacitado, porque não é. Ele é feito do material que é exigido pela política brasileira, pelos partidos políticos, e isso desde muito tempo, tá? Não é de agora não, né? A gente pode citar aí até o tal do Gabriel Chalita, né? Que está aí na delação da JBS até o pescoço, né? Ele, o Paulo Scaff da Fiesp, né? Que também é presidente do SESI, Senai, né? O cara probo, acima de qualquer desconfiança, né? Mas o Gabriel Chalita fazia lavagem de dinheiro com os próprios livros que escrevia, que aliás são uma tremenda numa porcaria, né? Tudo aquilo que ele escreveu, um tremendo num fanfarrão, cria da Canção Nova, né? Que é um reduto católico carismático aí, que tem uma rede de televisão. E esse cara tinha programinha ali para ficar com blá blá blá, né? Blé blé blé, todo mundo, ai lindo, ai, como ele é bom, como ele é honesto, tá? Então, ele recebia dinheiro de propina e dizia que isso era dinheiro que vinha dos livros que ele escrevia, né? Até que chegaram à conclusão que parece que ele estava escrevendo. Ele era o maior escritor do Brasil, né? Em termos de faturamento, né? Então por aí você já tem uma ideia, né, do que é feito o meandro político. Aqueles que são tidos como bons, né, do lado de fora, e conseguem aí participar da política, né, dentro desses partidos que estão aí estabelecidos, eles são fabricados pelo material que exige a política.
E o material que exige a política é esse aí que você está vendo aí sendo buscado aí pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo STF. E não, sem deixar aqui de mencionar que o STF também é nomeado, né, todos os seus membros foram indicados aí pelos políticos, que vêm dos partidos políticos e que são fabricados também do mesmo material que os políticos desse país, sem dúvida nenhuma, porque para ter amizade com esse tipo de gente e depois ser indicado para um cargo de ministro aí do STF, tem que ser realmente participante e tem que ter aí o mesmo material, né, do qual são fabricados os políticos do Brasil, né? O material que são fabricados aí, vocês imaginem qual é o material, né? E parece que a gota d'água, né, da vigarice, então conseguiram barrar aí a Lava Jato aos poucos, né? Onde existiam 11 delegados trabalhando, agora existem 6, e logo em breve teremos 3, 2 e nenhum, né? Só lembrando, né, para quem não acompanha o lance, a Lava Jato ela só andou até agora porque no ano passado, quando surgiram aí o processo contra a Dilma Rousseff, que o Eduardo Cardoso, né, foi afastado do Ministério da Justiça e foi colocado outro no lugar dele por imposição do Lula, do Jacques Wagner e de outros aí que achavam que ele não estava fazendo nada, né? Aí colocaram lá um outro ministro, que eu não me recordo o nome agora, e esse cidadão, um belo dia, ele veio a público e assinou lá um decreto, né, dizendo que a verba da Polícia Federal e do Ministério Público para a Operação Lava Jato estava garantida por um ano. E até ele esbravejou, eu me lembro bem da entrevista que ele acabou dando, ele esbravejou lá na televisão que aquela história, né, que estava tendo um golpe e etc, e daí ele já estava deixando o dinheiro disponível, né, porque para que a Lava Jato, pelo período de mais um ano, pudesse operar aí com tranquilidade. E foi o que aconteceu, né? Um ano se passou, o dinheiro que ele deixou destinado parece que agora ele teria que ser renovado, né? E o governo não fez isso, o governo não fez, não renovou, muito pelo contrário, o governo contingenciou dinheiro, né, da área da Polícia Federal, né? Tanto é que você pode ver aí, observar, que uma série de segmentos aí da polícia foram afetados, né? Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, não está fazendo mais escolta de cargas, não está mais fazendo atendimento de socorro, não está fazendo mais e também não vai mais multar ninguém também, entendeu? Você pode andar em alta velocidade, você pode andar sem documentos, você pode fazer tudo isso nas rodovias federais agora, porque não haverá nenhum tipo de punição. Aí existem dois lados da moeda, um é o contingenciamento, o outro é exatamente estar passando a mão na cabeça do povo, né, que é muito incomodado e que gosta de levar uma vantagem em tudo também, né, levar uma vantagem aí e não sofrer multas de trânsito, que custam caro, realmente, sem você, se você for pego aí sem habilitação, sem documento do veículo, realmente as multas são pesadas. Mas não precisa se preocupar, porque agora foi tudo ajeitado, né? E vocês poderão aí, aqueles que gostam de levar uma vantagem, circular aí com o documento vencido, em alta velocidade pelas rodovias federais, que está tudo numa boa. Bem, meus amigos, esse é um pequeno aí panorama, né, de como estão as coisas aqui no Brasil, para a sua análise. E é aquilo que eu sempre digo,
enquanto continuarmos acreditando em democracia representativa apoiada sobre esses dois modelos de capitalismo e socialismo, pode esquecer que a patifaria será sempre a mesma, não haverá nenhum tipo de progresso, não haverá nenhum tipo de esperança para esse país. Esqueçam. E mais uma coisa, enquanto o brasileiro continuar sendo hipócrita, ou seja, eu falo mal do político, eu critico o político, mas quando ele está perto de mim eu dou tapinha nas costas, né? Então isso daí também é um desserviço, é uma hipocrisia tremenda. Fale, critique quando ele estiver longe e dê porrada quando ele estiver perto. Essa é a minha posição. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.